Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim relatar para vocês um pouco da minha experiência e passar algumas dicas com relação a armações e lentes para pessoas que têm um alto grau de hipermetropia como o meu. Eu tenho 9,5 de hipermetropia, 9,5 positivo e 0,75 de astigmatismo. Então, eu gostaria de falar para vocês as armações que eu já fiz, as armações que eu quero fazer ainda. Então, vou falar um pouco também da minha experiência que eu tive com a Lenscope, que é uma empresa que trabalha com a internet, onde você compra uma armação e manda para a empresa, eles fazem a lente, fazem o pedido da lente lá no Japão. Essa lente vem, né, por meio aí de avião ou por frete, né, até a empresa deles e eles montam na armação que você escolheu. Em questão do preço, né, em comparação aí com as outras lentes do mercado, ficou bem em conta. Isso eu gostei. Mas eu vou começar falando aqui então, primeiro da história, né, das minhas armações mais recentes, até chegar na armação que eu fiz pela Lenscope, que foi a última delas. E falar também o que eu espero em fazer ainda, o que eu busco, né, no meu novo óculos. Tá certo? Então eu vou começar falando aqui para vocês de um óculos que eu fiz no ano de 2011. Esse óculos ele ficou muito leve. Ele é da marca Tag Heuer, não sei como fala, essa marca francesa. Pena que ele quebrou. Essa perninha aqui, essa haste dele quebrou. E aí eu fui obrigado a fazer outro óculos, mas ele durou bastante tempo. Eu fiz ele no ano de 2011 e lá por volta de 2016, fim de 2016, no começo de 2017, eu fui obrigado a fazer outra armação. Bom, então as lentes aqui, deixa eu só tentar focar. Oh, caramba, só um minuto. Elas não ficaram tão espessas. Ficou um óculos muito leve, de apenas 24 gramas. Tá? A marca dessas lentes eu não vou saber falar. Eu só sei o índice de refração dela. Então, como muitos de vocês devem saber para quem tem alto grau de miopia ou hipermetropia, quanto maior o índice de refração, mais fina fica a lente. E o índice de refração dessa lente aqui é 1,67. Bom, dessa armação aqui eu vou passar as medidas para vocês. Ela ficou tem as medidas bem pequenas e por isso que eu acredito que ela ficou tão leve. Então é essa aqui, ó. Essa armação Tag Heuer. Então ela tem aí uma altura da lente de 2,6 centímetros e a largura de 5 centímetros. E o óculos pesa, a armação, né, mais as lentes, 24 gramas. Então foi o óculos mais leve que eu consegui fazer. E quando ele quebrou, a minha ideia era fazer um óculos um pouco maior, porque o pessoal todo estava usando, eu achei as armações bonitas. E aí a minha ideia foi fazer esse óculos maior. E eu peguei esse modelo aqui para fazer. Eu deixei selecionado aqui, depois o nome dessas armações e tudo mais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu fiz esse óculos, só que eu não gostei do resultado. Vamos ver aqui na nossa tabela. Esse óculos ele é bem maior que o primeiro que eu fiz. Então as lentes dele tem 3,2 de altura, 5,3 de largura. O que aconteceu? Eu fiz ele no mesmo índice de refração
do primeiro óculos que eu tinha, né, do Tag Heuer. Mas o que aconteceu? As lentes ficaram muito pesadas. Eu tenho só a lente aqui, não tem a armação desse óculos, né? A armação eu mostrei para vocês na internet. E ficou as lentes muito pesadas, 23 gramas só as lentes. O peso da armação eu não tenho. Então eu não gostei do resultado. O que eu fiz? Busquei uma armação um pouco menor, mas ainda acredito que um pouco grande. E o resultado, fiz na mesma lente, né? 1.67, e o resultado foi esse. Esse modelo aqui é um pouco menor, né? E ficou com 40 gramas todo o conjunto. Deixa eu mostrar aqui para vocês a espessura. Então, não tem como, pessoal, esconder, né, essas bordas aqui da lente. Mas o resultado dele na lateral ficou muito bom. Nem aparece. Mas aqui embaixo aparece. Tá, deixa eu mostrar para vocês essa armação aqui. Depois eu vou pôr o nome certinho na descrição. É um Oakley também, com a altura de 3 centímetros, né, praticamente, e a largura de 5,3. A largura é a mesma do anterior, mas a altura é bem menor, né, em comparação com o anterior, tem 0,2 a menos. E assim, o que eu achei? Eu achei que ficou um óculos bom de se usar, mas muito pesado. Ainda mais por ele ter aqui essas borrachinhas, acabaram por marcar um pouco o meu nariz. E aí eu busquei, né, uma armação um pouco menor. E dessa vez eu fiz um Ray-Ban. Bom, aqui tá a armação Ray-Ban. É um pouco menor. Eu fiz essa sem antirreflexo para ficar um pouco mais barato. E também a lente que eu fiz foi 1.67 também, o índice de refração. Esse aqui, o resultado ficou um pouco melhor, escondeu um pouco mais a borda aqui das lentes. Mas eu julgo que ainda ficou pesado. Ficou um óculos aí de 35 gramas. Já diminuiu 5 gramas com relação ao anterior. Vamos ver aqui a espessura, ó, tampou bem na beirada. Aqui, um detalhe dessa armação é que eu tive que trocar essas borrachinhas aqui, que a da armação original, essas borrachinhas vieram muito pequenas e a lateral delas extremamente cortante, assim, muito finas, então acabava o contato do nariz aqui com a borda, né, dessas borrachinhas acabava machucando o nariz. Eu fui aqui num estabelecimento que chama Oficina do Óculos aqui na minha cidade e consegui trocar essas borrachinhas, ficou bem baratinho e melhorou bem o óculos, mas ainda assim achei ele um pouco pesado. Deixa eu mostrar para vocês aqui os atributos dele. Então aqui é uma armação Ray-Ban. Depois eu vou colocar esses modelos para vocês. Então olha, já bem menor, né, de altura e largura da lente. Aqui os outros parâmetros. E o peso total 35 gramas. Tá. Então, tendo todos esses resultados, eu comecei a pesquisar por armações mais leves, mais finas, né, com índices de refrações maiores, e foi aí que eu achei a Lenscope. Bom, então essa empresa, ela promete, né, um índice de refração de 1.76. Se vocês procurarem aí em óticas, vocês não vão encontrar esse índice de refração. O máximo que eu já vi vai até 1.74. E só essa empresa que ofereceu
esse índice de refração. Bom, então eu fui, né, pesquisar no site deles e tudo, e achei várias imagens assim que mostram a diferença. Ó, de lentes 1.67, aqui, né, um exemplo, para um grau bem elevado, e lentes aqui Tokai 1.76, que é da empresa da Lenscope, né? Eles mandam fazer no Japão essas lentes e montam na sua armação. O que aconteceu? Bom, eu mandei para eles para fazer aqui no dia... Comprei, né, o serviço deles no dia 4 de julho. Quando era 17 de agosto, o óculos estava pronto. Então eu fui até uma ótica aqui da minha cidade, escolhi a armação e enviei para eles fazerem para mim. Eles fizeram e me devolveram no dia 17 de agosto, um pouco mais de um mês depois da compra do serviço. Bom, vamos ao resultado então. Dessas armações aqui que eu mandei fazer, a única que eu tenho peso somente da armação, sozinha, né? Sem a lente que eu mandei fazer. O peso dessa armação é de 13 gramas e meia. Então, uma armação bem leve. E aí a minha esperança é que com a redução, né, da espessura dessa lente, comparado com as outras anteriores que eu já tinha feito, 1.67 e essa 1.76, era que o óculos ficasse muito leve, né? Mas o que... Bom, vamos lá então. Esse óculos ficou com 32 gramas. Eu não achei... Então, eu não julgava que ia ficar pesado assim. Eu achava que ia ficar mais leve. Sim, porque eles prometem uma redução de 30% na espessura das lentes. Mas essa redução não impacta tanto no peso da lente. E aí só as lentes desse óculos ficaram com 18 gramas e meia, com um total de 32 gramas. Então, assim, na questão da espessura ficou ótimo. Olha, ainda mais que eu escolhi uma armação de acetato, ela esconde muito bem a espessura aqui da lente, como vocês podem observar, olha. Em questão disso, ficou muito bom o óculos. Deixa eu mostrar aqui os detalhes, né? Esse óculos chama Keynes. Eu não conhecia essa marca antes de fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui as especificações desse óculos. Bom, então vamos lá. Ele tem um formato oval, né, da lente, não chega a ser redondinho, um pouco oval. E aí ele tem 3,8 cm de altura, 4,6 de largura. Como eu já disse, aqui o peso das lentes ficou em 18 gramas e meia e o peso da armação 13 gramas e meia. E o peso total, né, da armação mais as lentes 32 gramas. Bom, em questão da espessura, eu fiquei muito satisfeito, mas em questão do peso não. Em questão do valor, né, da compra dessas lentes, eu fiquei bem satisfeito também. Por quê? Se você for mandar fazer lentes com índice de refração de 1.74, que é o maior índice do mercado, você vai pagar aí por volta de R$ 1.700, R$ 1.800, né, num par de lentes, que eu acho um valor bem puxado para fazer, né, uma armação aí que vai durar o que, 1 ano, 2 anos, tá? Bem puxado. Agora lá ficou na faixa de R$ 980. Então não achei caro as lentes. Essa armação eu paguei por volta de R$ 100. Né? Então o conjunto todo não ficou tão... É claro que é caro. É
é um bom dinheiro que você gasta com isso, mas em comparação aos outros valores, né, do mercado, eu não achei tão caro. Agora, outros atributos, né, que eu gostei da lente que ela apresenta. Vou falar desses que ela apresenta e o que, na minha opinião, falta ainda para a Lenscope incluir nas suas lentes. Bom, então aqui eles dão, só para ilustrar, né, um exemplo aqui, com 11,25 graus de miopia e menos 1,5 de astigmatismo, com uma armação de 49 milímetros, né, que seria 4,9 centímetros de largura da lente. Olha o resultado, fica muito bom, né? É muito parecido com o que ficou a minha. Bem parecido. Bom, então os atributos: tratamento anti-reflexo, proteção anti-risco, camada hidrorrepelente e liporrepelente. Essas camadas funcionam muito bem, porque quando você lava o seu óculos com detergente, com essa lente aí da Lenscope, ele limpa muito rápido e assim você balança o óculos, agita ele, né? Balança, a água quase que sai por completo da lente. Então você sente que realmente é diferente. Proteção 100%, né, de raios ultravioletas e proteção contra microfissuras. Então, é um óculos, é uma lente, né, bem completa, mas que na minha opinião ainda falta proteção da luz azul. O pessoal, eu contatei, né, o pessoal da empresa, perguntei sobre isso, eles falaram que em breve vão incluir nas lentes deles. E a outra questão, né, que eu não fiquei totalmente satisfeito foi com o peso da lente. E aí, pesquisando na internet, bom, antes de continuar, vou falar para vocês que essa foi a última armação que eu fiz. Fiquei satisfeito. No rosto, apesar de ter 32 gramas, por ela não ter aqui as plaquetas, né, as borrachinhas, ela fica muito confortável no rosto. E essas 32 gramas não incomodam tanto. Ficou bom, uma armação boa de se usar. E com um preço mais acessível, né? Então foi até aqui, né? A última armação que eu fiz foi essa. E para onde, o que eu quero fazer agora? Então eu fui pesquisar com relação ao peso, né, das lentes. Como que eu poderia reduzir o peso da lente? E aí, pesquisando na internet, eu achei o blog de um moço que chama Paulus. E eu gostei muito, né, do blog dele, porque se você pergunta, faz questões lá, ele te responde, não cobra nada por isso. Ele só pede uma ajuda, caso você puder, ajudar pelo PayPal. Então depois eu vou colocar o endereço aqui do blog dele, é o blogdopaulos.com, e aí ele trata diversos assuntos legais para quem tem grau muito elevado, né? Ou de hipermetropia, como é o meu caso, ou de miopia. E eu gostaria de mostrar para vocês uma dúvida aqui que eu perguntei para ele de como reduzir, né, o peso das minhas armações, das minhas lentes. Vou ler a pergunta que eu fiz aqui para ele e a resposta dele. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo conteúdo disponibilizado e pela paciência em responder as questões. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Tem hipermetropia e seguem as minhas especificações. Então, coloquei aqui, né, os parâmetros da minha receita. E aí perguntei, gostaria de saber se as armações com lentes redondas são melhores que as retangulares no meu caso, se as bordas das lentes redondas ficariam mais finas. Gostaria de que o óculos ficasse esteticamente bonito. Bordas finas, mas além disso que ficasse leve. Meus óculos pesam entre 35 e 40 gramas e marcam bastante o nariz. Então, eu falei, né, sobre essas duas armações aqui, aquela da Oakley e a da Ray-Ban. Na época eu ainda não tinha comprado a da Lenscope. Bom, então continuando. Estou priorizando armações leves para
amenizar o peso final do conjunto. No meu caso, qual seria a lente mais recomendada? Agradeço pela ajuda. Bom, e aí a resposta dele foi, sim, bem convincente, e eu estou disposto a seguir o que ele colocou aqui para testar, né? Fazer uma armação e testar com a lente que ele sugeriu. Então, ele falou, sugiro escolher uma armação de aro fechado, né, com uma de acetar de dimensões reduzidas e bem centralizada. Isso é, ao experimentar a peça, escolha que deixar seu olho posicionado o mais próximo possível do meio da lente, que foi o que aconteceu com essa lente que eu fiz na Lenscope. Meu olho fica exatamente no centro, né, da lente da armação. Isso ele diz que ajuda aí no processo de deixar as lentes mais finas. Armações com formatos levemente ovalados ou arredondados facilitam o acabamento. Recomendo com total confiança as lentes superasféricas da Segment, pois elas são proporcionalmente mais leves e mais finas do que as demais lentes para graus positivos do mercado, ou seja, né, ele falou que aí no caso da hipermetropia é a melhor lente para se fazer. E aí depois eu vou acabar de mostrar para vocês aqui o porquê que eu estou acreditando que vai ficar um resultado bom e leve no final. Tem mais uma questão que entra aí sobre o peso final das lentes. Então ele falou, entre em contato com o SAC da Segment para saber qual a ótica credenciada mais perto de você, diga a eles que conversou comigo, pois tenho certeza que você será bem atendido. E aí eu fui procurar, né, pessoal, o site deles, o SAC, e eles me atenderam e me mandaram aqui uma imagem que compara aqui, né, lentes comuns, com índice de refração comum, com a superasférica. Então parece que o resultado fica bem bacana, né? Uma lente esférica e uma superasférica. E aí, note a diferença, por exemplo, com um grau positivo, né, de hipermetropia de mais 9. Então, além disso, pessoal, dessa imagem, né, que eles mandaram, explicaram, eu entrei em contato com o Gustavo aqui da Segment. No blog do Paulo eu achei umas explicações sobre espessura e peso de lentes que eu achei muito bacana. E aqui explica o porquê que a lente lá que eu fiz na Lenscope não ficou tão leve. O que acontece? Quanto maior o índice, né, de refração da lente, vocês percebem que aumenta a densidade da lente, ou seja, aumenta a massa, né, se comparando duas lentes de tamanhos iguais. Você aumenta a massa sobre o mesmo volume, então a lente acaba ficando mais pesada. Quanto maior a densidade, maior o peso final da lente, né? E aqui, se vocês observarem, um exemplo de lente aí de índice de refração 1.53 tem uma densidade de 1,11. E aqui uma mais próxima, né, de 1.76, que seria lá a da Lenscope, tem uma densidade de 1.40, ou seja, o impacto disso final do peso da lente é bem grande. E por isso que eu espero que essa lente fique muito boa, né, muito leve e muito boa. Então agora eu vou escolher, né, uma nova armação, procurar uma armação aí que tenha uma largura pequena, né? Um peso de armação pequeno, como essa aqui, de 3,5 gramas ou menos, e fazer essas lentes superasféricas. E em questão do valor, essas lentes também são muito mais baratas. Eu fui fazer um orçamento e elas estão por volta de R$550. Então já é quase metade do preço dessa da Lenscope. O único fator contra que eu encontrei é que essas lentes elas também ainda não têm proteção da luz azul.
E aí se você vai fazer uma lente com índice de refração maior, né, 1.74 em óticas, e colocar a proteção da luz azul, aí vai ficar lá por volta de R$ 1.700, R$ 1.800. Então, assim que der, eu vou tentar fazer escolher uma armação, fazer essa lente aí super asférica da Segment e trazer o resultado para vocês. E eu gostaria que em breve a empresa colocasse proteção da luz azul nessas lentes, tanto a Lenscope como a Segment, né, para facilitar aí nossa vida. Bom, um outro fator que eu esqueci de falar, né, muito importante para quem tem hipermetropia com um grau muito alto, como é o meu caso, é tomar cuidado com a largura das lentes. A própria Lenscope, quando você vai fazer o pedido, né, da sua lente, eles já te alertam que tem que ser uma armação de aro fechado, né, para esconder a espessura das lentes, e deve ser plana, uma armação sem muitas curvas, né, no local da lente aqui, então tem que ficar bem plano. E a principal recomendação deles é em questão da largura da lente. Ela não pode ser maior do que 48 milímetros. E isso é realmente verdade. Por quê? Quando eu fui fazer aqueles óculos que eu mostrei aqui na internet, esse aqui, que tem 53 milímetros ou 5,3 milímetros de largura, acontece uma coisa que chama aberração periférica. O que é isso? A pessoa coloca o óculos e quando ela olha aqui nas bordas, né, da lente, acaba distorcendo um pouco. E assim, é muito ruim, porque eu estava acostumado aqui com uma armação antes, né? Aquela armação que eu usei por bastante tempo. Essa que tem 49 milímetros de largura. Ela não dava distorção, nenhuma aberração periférica, nada. E era muito bom usar essa armação. E aí quando eu mudei, né, para essa aqui, que era bem maior, eu estranhei bastante. Você acaba se adaptando com essa questão, mas é melhor não ter, né? Nesse óculos aqui novo da Lenscope, que tem só 46 milímetros de largura, não tem aberração periférica nenhuma. Bom, então voltando à história, né, depois que eu fiz esse que não deu certo, que ficou muito pesado, eu fiz esse outro aqui da Oakley. E esse aqui, que é a mesma largura esse outro aqui da Oakley, esse, também tem 5,3 centímetros ou 53 milímetros, ele acaba dando um pouco de aberração periférica. Então eu demorei um tempinho para me adaptar. Sim, você acaba se adaptando, mas é melhor que não tenha, né? Que aí você pula essa fase de adaptação. Esse aqui, da Ray-Ban, que é um pouco menor, né, que se eu não me engano tem 5,1 centímetros de largura, vamos só conferir aqui. Só um minutinho. Esse aqui da Ray-Ban. Vamos olhar aqui a largura. 5,1, ainda tem um pouco. Então, pessoal, a melhor coisa é seguir a recomendação de fazer armações pequenas mesmo, que aí não tem esse problema da aberração periférica. Esse aqui não tinha, né, que tem 49 milímetros, e esse aqui menos ainda, que tem 46 milímetros. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado aí quem tem esse, não vamos falar problema, mas esse inconveniente de ter grau bem alto. Espero ter esclarecido aí algumas questões com relação às lentes, as possibilidades, né, que tem no mercado, que eu vou fazer agora. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês retirarem. Se quiser perguntar qualquer coisa dos meus óculos, peso, área, tudo isso eu vou disponibilizar nos comentários, mas para qualquer dúvida, quem deseja, né, fazer os óculos, tirar dúvidas, curiosidades,
pode conversar comigo. Estou aberto aí às questões. Peço que vocês se inscrevam no meu canal e que ative o sininho aí para as notificações de vídeos futuros. Então eu espero em breve voltar com um vídeo aí de uma armação nova com as lentes da Segment. Bom, agradeço vocês pela atenção e espero que tenha contribuído para algo. Boa noite.